Bom dia a todos. Hoje é terça-feira, dia 15 de junho. Estamos ainda iniciando a semana, né? Nessa terça-feira, vamos ouvir o Evangelho do dia, uma mensagem do dia. Eu sou o Padre Márcio da Paróquia São Guilherme. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, ele fala do mandamento. Amarás o teu próximo, amar o próximo como a si mesmo. Ele fala, amai também os vossos inimigos. Então aqui Jesus está falando da importância da gente estender o nosso amor não apenas para alguns, mas para todos. Como Deus amou a todos e se entregou para salvar a todos, mesmo os piores criminosos, Ele morreu para salvá-los. Nós também temos que aprender a amar incondicionalmente, não colocando restrições, não fazendo acepções, distinções entre as pessoas. Trabalhar o nosso preconceito na caridade. Nós temos muitos preconceitos para o nosso amor, então a gente acaba peneirando aqueles que nós vamos amar e alguns a gente vai descartando da nossa oferta de amor e de caridade. É difícil, né? Porque nós somos muito preconceituosos. O preconceito, ele faz parte da história da humanidade, da nossa essência, da nossa natureza como espécie, porque o preconceito ele acaba se tornando um mecanismo que a gente usou para sobreviver. Então, a gente precisa usar a nossa inteligência para prever situações, perigos, consequências, situações. Isso desde a nossa ancestralidade. Sempre o ser humano vai usar a sua percepção, né? Em geral os seus 5 sentidos, o tato, a audição, o paladar, o olfato, a visão, para perceber a realidade. E os sentidos nos enganam, né? Então aquilo que a gente vê, nem sempre aquilo que a gente vê é aquilo que parece, muitas vezes é outra coisa, então a nossa visão nos engana, nosso olfato nos engana, a nossa audição nos engana. Assim também, às vezes, aquilo que são os nossos padrões, as nossas experiências. Olha, eu aprendi que determinada pessoa assim, determinada pessoa daquele jeito. Sempre nas situações elas vão se comportar assim e de repente essas coisas não acontecem do jeito que nós esperávamos e a gente acaba sendo vítima do nosso preconceito. Como prever se a pessoa será boa ou má? Como saber se alguém se salvará ou se ela será condenada eternamente? É muito difícil. Muitas vezes a gente se atribui esse julgamento que é arbitrário, porque só Deus sabe, só Deus percebe, só Deus tateia toda a existência. Ele é onisciente, nós não. Nós, às vezes, nos nossos sentidos,
podemos ser enganados. Então, o convite de hoje é a gente abrir o coração para o amor, longe dos nossos preconceitos, sem julgar os outros, sem cair nesses pensamentos automáticos, negativos em relação às outras pessoas, não ficar atacando pedra, principalmente se a gente não conhece o outro, se a gente não sabe da história. Cuidado com o movimento de manada, né? Quando um faz uma coisa, todo mundo vai atrás e faz. Então, muitas vezes nós somos movidos pela maioria, como todo mundo pensa, a gente pensa, como todo mundo faz, a gente faz. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes os outros estão matando o inocente e o sangue desse inocente pode também estar nas nossas mãos. A gente tem que ter sempre a usar a reflexão, o princípio da dúvida, o olhar, a atenção, pensar mais de uma forma caritativa, né? Lembremos da crucifixão do Senhor, todos aqueles gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Será que se nós estivéssemos lá, nós diríamos, não, por que vocês estão falando isso? Vocês sabem quem é ele? Vocês conhecem a vida dele? Como podem julgá-lo assim? É preciso que a gente ame indistintamente, né? A gente aprenda a trabalhar isso no nosso coração. É difícil. Todos nós temos preconceitos, meus irmãos. Ninguém pode dizer que não tem, porque os preconceitos são essas ideias, esses pressupostos, esses julgamentos, que muitas vezes estão bem antecedentes à realidade, ou bem antes do fato em si, e às vezes eles precisam ser comprovados ainda. Então, temos que ter um pouquinho mais de prudência, né? Um pouquinho mais de cuidado e amar. O amor deve ser ilimitado, disse Jesus hoje no Evangelho. Cuidemos para não ficar fazendo distinção entre as pessoas. A gente sempre faz, mas mesmo assim a gente tem que trabalhar isso no nosso coração. Vamos rezar? Que Deus possa abençoar todos aqueles que precisam e pedem as nossas orações e todos que Ele sabe, que Ele conhece, que Ele ama, que possa derramar a sua bênção, a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que hoje é terça-feira, às 7h30 tem o Terço dos Homens aqui na igreja e na próxima sexta-feira começaremos a novena de São Guilherme, às 7h30 com a missa com o Padre Kojak, tá bom? O gesto concreto será óleo de soja, óleo de cozinha para trazer na missa. Quem puder também nos ajude na feijoada, comprando os convites, também ajudando com os ingredientes. A gente está precisando de carne, a carne está muito cara, né? Mas não precisa comprar tudo. Compra aquilo que você puder, meio quilo, 100 gramas, não tem problema. Pode trazer aqui na secretaria. Obrigado a todo mundo que tem doado, fazendo a sua oferta, o seu ofertório pelos aplicativos, usando o nosso QR Code, o nosso Pix da paróquia. Bom domingo, boa terça-feira, perdão. Deus abençoe. Tenhamos ainda esse início de semana com muitas alegrias. Obrigado.